Boa noite, igreja. Agora sim, escuta bem. Tá bom o som? Vamos passar a leitura da Sagrada Escritura, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Todos sabem? Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 1 a 12. Diz assim, capítulo 16, verso 1. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Verso 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos vocês recolheram? De quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Vamos lá mais uma vez. Senhor, eu clamo pela misericórdia do Senhor essa noite. Carecemos de Ti, Senhor, não só na questão de força para expor o texto, mas no milagre de vida gerado que só o Teu Espírito Santo pode operar em nós. Nós reconhecemos que nada pode ser, Senhor, devidamente comunicado aqui sem a operação do mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos e que é poderoso para nos tirar de qualquer tipo de letargia, nos acordar de qualquer tipo de sonolência. Ao fazer isso, Espírito Santo, eu peço que coloque todo o holofote em Cristo para que o nome dele seja devidamente apreciado, amado, temido e mais adorado por todos aqui nessa comunidade. E isso é inquestionavelmente aquilo que a nossa alma precisa. Irmãos, todos estamos bem por dentro do que foi a história de Israel no deserto. Por 3.400 anos atrás, um povo inteiro atravessou o deserto, era o povo de Israel. Tinham recém saído por mão forte do Egito. Eles tinham vivido acontecimentos que depois a gente não viu na história precedentes, né, como aquele. A gente viu pragas que Deus enviou sobre o Egito, lá em Êxodo 7 a 12. A gente viu o Senhor abrir o mar diante deles e eles atravessando em terra seca. Isso está lá em Êxodo 14. A gente viu o exército todo do faraó ser derrotado quando as águas voltaram sobre os egípcios, logo depois que o povo de Israel passou, lá em Êxodo 14 também. E aí Israel começa a sua caminhada pelo deserto. Nós sabemos que Deus se coloca de forma presencial com eles, dia e noite. E eles foram conduzidos em direção à terra que Deus tinha promovido a Abraão, Isaac e Jacó. E aí, em determinado momento da história, vocês devem se lembrar, eles chegam num lugar chamado Refidim. Vocês sabem o que aconteceu ali? Diz Êxodo 17 que não havia água para o povo beber. É um problema simples.
Pode parecer que não, mas para o que aconteceu nos capítulos anteriores, deveria ser um problema simples. Afinal, eles estavam ali no deserto, mas eles estavam com Deus, caminhando com eles. Mas aquele problema começou a revelar algo pior, maior, e o povo começou a contender. Logo depois que o povo vê que não tem água, eles começam no verso 2 do capítulo 17 a reclamar com Moisés. Moisés respondeu: por que vocês estão brigando, contendendo comigo? Por que vocês estão tentando, Senhor? 17, verso 2. E aí a situação continua, a reclamação começa a se tornar em algo mais profundo, a gente começa a ver um padrão do povo de Israel, já não é mais só água, reclama de comida, começa a desejar cebolas. O pessoal começa a pedir de volta a cebola do Egito, né? Mas enfim, estava lá. Aí Êxodo 17:3 diz: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede aqui? A nós, os nossos filhos, nossos rebanhos. Pensa, irmãos, no que está acontecendo. Eles haviam acabado de experimentar a libertação de Deus. Eles tinham visto, como eu falei, o mar se abrir, tinham visto o poder de Deus contra Faraó. Eles tinham acabado de cantar, lembra-se, Êxodo 15, o cântico de Moisés. E eles cantaram junto com Moisés: o Senhor é minha força e meu cântico, Ele é a minha salvação. Eles tinham acabado de jubilar junto com Moisés, o que viram. Agora, diante da ausência d'água, eles começaram a interpretar a sua situação como Deus o tivesse abandonado. Ao mesmo tempo que estão pensando isso, estão sendo protegidos por uma nuvem para que não se queime no sol, mas eles conseguem reclamar que Deus os estava abandonando. Parece ser então uma pergunta que está revelando um verdadeiro problema, que lá no verso 7 do capítulo 17 eles já começam a se questionar: está Deus no meio de nós ou não? Então a falta de água era sim um problema visível, mas a falta de confiança que começa a se demonstrar na história do povo era um problema muito verdadeiro e real para ser tratado. O povo que começou com uma presença forte da pessoa de Deus em poder, andando com eles, logo depois se questiona se Deus está do lado deles. Por isso, aquele lugar recebe o nome de Massá e Meribá, como a gente vê na história, porque ali os filhos de Israel contenderam e Moisés disse: vocês estão tentando, Senhor? E esse episódio teve uma repercussão que ele serve depois de marco de advertência para que o salmista, ao elaborar o seu salmo, ele olhe para aquele momento da história e retorne exatamente naquele episódio. Lá em Salmo 95, 8 e 9, o salmista ainda relembra, depois de séculos, o povo dizendo: não endureçam o vosso coração, como foi em Meribá no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram. Mas isso não fica só ali. Muitos séculos depois, já lá no primeiro século, o autor de Hebreus olha para essa mesma história, esse mesmo padrão no povo de Israel, e ele começa a fazer agora uma advertência à igreja, olhando para o endurecimento no coração que eles estavam vivendo. E ele vai dizer lá em Hebreus 3:2: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em vocês coração perverso, em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. Ou seja, que começa com uma dificuldade lá na história de Israel, no caminho, se torna então lembrado na Escritura como um exemplo de incredulidade e endurecimento do coração. Novamente, perceba a progressão: falta água, vem murmuração. Murmuração produz desconfiança. A desconfiança começa a mudar a maneira como eles estão enxergando Deus. E aí Israel começa a duvidar de que Deus está do lado deles. Isso é uma progressão que depois segue a história de Israel. Veja, Israel naquela manhã, no deserto, ele não acordou falando: hoje nós vamos abandonar Deus. Assim como nenhum de nós, eu acredito, espero, que acorde dizendo: hoje, até o final do dia, eu apostato. É hoje que eu vou, durante o meu dia, o que eu vou passar, hoje eu vou abandonar ele. Eu acho que ninguém, pelo menos em estado assim, de consciência ou estado emocional sadio, vai acordar falando isso: olha, hoje é hoje vamos criar. E se alguém pensa isso, tem que chamar urgentemente alguém para conversar. Acho que é um bom sinal. Mas ninguém começa assim, irmão. Por quê? Porque esse tipo de situação ele começa sempre pequeno.
E basta para esse tipo de endurecimento uma influência pequena de incredulidade para contaminar toda uma forma de pensar sobre Deus e se relacionar com Ele. E é esse cenário que parece que Cristo quer alertar aqui os seus discípulos, como a gente vai ver hoje ao explorar o texto, ao chamar a atenção deles para o tal fermento dos fariseus. Então hoje o tema, eu dei o nome de fermento da incredulidade, e a gente vai olhar para como os pequenos indícios de incredulidade que deve ser tratado e não somente aceito e convivido com ele. E o que a gente deve fazer com a nossa vida cristã em relação à fé quando isso acontece é de suma importância. Isso que a gente vai ver. A gente vai ver isso explorando o texto na seguinte divisão. Versos 1 e 4, eu vou falar sobre quando os sinais já não são bastante. Depois, na segunda parte, versos 5 a 11, o fermento da religiosidade. Vamos encerrar com a advertência de Jesus aos seus discípulos, verso 6 e verso 12. Tá bom? Vamos então à primeira parte, sem demora. Parte 1, quando os sinais já não são bastantes, verso 1 a 4. Diz assim o verso 1: Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que mostrasse o sinal. Então aqui no verso 1 a gente está sendo ambientado na narrativa, onde a gente pode ver as pessoas que estão envolvidas aqui na história e o motivo do encontro. Isso é importante para que a gente possa ler todo o resto dos versos que a gente vai explorar. Aqui está falando então das pessoas, fariseus e saduceus, dois grupos que a gente sabe que compunham ali o Sinédrio. O Sinédrio era aquela organização judaica de 70 líderes de Israel que julgavam as causas do povo, mas os saduceus e fariseus eram aqueles que compunham esse Sinédrio. E eles eram mais que politicamente e teologicamente opostos entre si em muitos pontos, mas aqui, como a gente vai ver, eles são unidos por uma causa comum. Jesus une, né, as pessoas. Veja, você deve se lembrar que os fariseus eles vão aparecer muito mais nos embates de Jesus que os saduceus. Isso se dá pelo fato que os fariseus eles eram a classe religiosa que estava mais com o povão, mais com o povo. Eles eram aquelas pessoas que originalmente nascem para ser pessoas que vão influenciar, que vão estar junto com o povo. Enquanto os saduceus eram aqueles que mais compunham o Sinédrio. A classe sacerdotal era mais composta de saduceus, e eles ficavam mais tratando das questões políticas e dentro do templo. E os fariseus estavam lá, conversando com o povo, tentando influenciar o povo. Por isso que vocês vão ver o fariseu, né, e o termo farisaísmo estigmatizado pelas pessoas que se opunham a Jesus, porque eles eram as linhas de frente, vamos dizer assim, de toda a classe religiosa que estava com o povão. Tá bom? Os fariseus, lembram-se, a gente já falou isso, eram aqueles que acreditavam então no Antigo Testamento e também na tradição oral. Os saduceus eles não acreditavam que tinha sido entregue uma tradição oral no Monte Sinai, e eles só ficavam com o Pentateuco. Então daí já nascia várias divergências a respeito do que se interpretava da Torá. Os fariseus tinham toda uma tradição histórica de rabinos que falavam a respeito da lei e das suas interpretações, enquanto os saduceus faziam as suas. Já nasce daí muitas questões e divergências teológicas. Os fariseus eram aqueles que acreditavam na ressurreição, imortalidade da alma, a gente vê isso no Evangelho, e os saduceus não acreditavam em nada disso. Eram pessoas muito mais literais na interpretação da lei, e já os fariseus seguiam toda uma tradição já mais mística, midrástica, de enxergar muitos mais sentidos. Então essas divisões que aconteciam entre eles aqui não é barreira alguma, como eu disse, mas os fariseus eram aqueles então que popularmente vai aparecer em embate com Cristo e que vão aí eternizar. Quando a gente quer falar de forma negativa de religiosidade, a gente fala de fariseu, né? Exatamente por causa dessa galerinha aqui. Mas aqui a gente vê no texto que é conveniente que eles se unem. Isso é por quê? Porque Jesus, irmãos, para eles é um inimigo em comum. Não importa o que eles acreditavam em relação a se tem ressurreição, se não tem. Nesse momento, Cristo para eles é um inimigo comum. E eles tinham algumas razões comuns para se opor a Cristo. E eu vou dizer para vocês aqui algumas para que a gente entenda. Primeiro, óbvio, Jesus desmascarava publicamente a hipocrisia de ambos. A gente vai ver não uma ou duas vezes isso no registro do Evangelho. Jesus enfrentava ferozmente a religiosidade, seja de saduceus, fariseus ou qualquer outros que era da casta religiosa. Jesus confrontava eles exatamente na questão de hipocrisia que eles tinham. Então,
todos esses grupos eles eram de alguma forma confrontados por Cristo, então isso os faziam como um interesse comum de confrontar Cristo. Outra razão é que Jesus, ao se apresentar como um Messias, ele se colocava como aquele a qual todos deviam se submeter e reconhecer a supremacia da sua autoridade, e não o Sinédrio. Quando Cristo começa a falar, a gente viu isso no Sermão do Monte, vocês sabem o que estava escrito, eu porém vos digo, o que ele está querendo, o que está acontecendo ali no background, lá por trás das cortinas vocês me escutem o que eles estão falando. Não tem maior autoridade do que eu estou fazendo aqui. Isso desacreditava toda a autoridade que eles tinham diante do povo, principalmente os fariseus, que tinham como missão nobre influenciar o povo com todo o seu conhecimento da lei. Eles eram orgulhosos demais para serem chamados por Cristo de guias de cegos. De cegos, guias cegos, né? Então, isso é uma razão. E a outra, que eles tinham em comum, para ver Cristo como inimigo, é que Jesus desafiava a justiça legalista deles, pregando uma justiça superior, a qual Jesus os acusava de transgredir. Veja, Jesus não só aparecia falando para eles que tinha uma interpretação. Jesus, na sua interpretação, acusava que eles não acatavam a lei de Deus. Isso para aqueles que estavam dentro com o prestígio do povo, de ensiná-los, ser chamados de pessoas que são transgressores do verdadeiro significado da lei, era um descrédito e um ferimento no orgulho deles, tamanho que eles ficavam muito indignados com Cristo. Eu não vou dizer que você se colocar no lugar deles, eu não quero a pregação para que você não se coloque no lugar deles, mas por um momento pense exatamente isso, o quanto que Cristo era uma ameaça no sentido de que ele estava denunciando o que eles faziam. E por essas razões, e pode ter outras que eu não coloquei aqui, a gente é informado que eles se unem, e diz no verso 1 que eles vêm para colocar Jesus à prova. E o termo aqui é exatamente no sentido de cilada, de armadilha. E qual é a armadilha que a gente tem no texto? A cilada que envolvia Jesus responder ao pedido deles para que fosse demonstrado o sinal do céu. E o sinal aqui não é apenas uma operação de milagre, simplesmente não, porque os fariseus já sabiam que Jesus operava alguns tipos de sinais e milagres, ok? Ele se tratava, como diz aqui, um sinal do céu, no sentido de ser um sinal da parte de Deus que valide quem Jesus dizia que era. O termo aqui então significa um sinal ou uma obra espetacular que seria cumprido de forma rápida e de grande impacto. Esse é o sentido da palavra, sinal do céu. Então eles estão pedindo que Jesus realize algo grande, maior do que eles viram até então, e que esse sinal seja por Cristo realizado como um ok da parte de que Deus está dizendo Ele é quem Ele é. É o que eles estão falando por Cristo. Então se você é esse cara, realize para nós um sinal aqui que fique inquestionável a pessoa diferente dos nós seres humanos que você afirma ser. E a gente deve ser honesto aqui. Que chance que Jesus tinha de colocar um ponto final em qualquer tipo de discussão. Como é que o pedido de demonstração poderosa por parte de religiosos poderia ser uma armadilha? Convenhamos, irmãos, se Cristo realizasse o sinal que eles pediram ali, poderia fazer da cilada dos fariseus ser exatamente uma espada de dois gumes para que eles fossem pegos no próprio tipo de prova que ele estava fazendo, não é? Ele poderia calar a classe da boca religiosa de uma vez por todas, desacreditar eles de uma vez por todas ali. Por que Cristo não acabou com a discussão? Por que ele não fez chover fogo do céu, como Elias teria pedido? Os discípulos uma hora falam isso. Por que ele não rogou para que o Pai, assim como no batismo, rasgasse a distância cósmica do céu onde ele está com as pessoas e pronunciasse algo que ficasse indizível para todos eles, que era Deus falando a respeito de Cristo? Ele poderia ter feito isso. Bom, o que a gente sabe é que o evangelista está nos revelando que existe malícia por trás do pedido. Ou seja, o propósito dessa união era aprová-lo na esperança e na expectativa de que ele fracassasse e fosse desacreditado publicamente. Então, o escritor está nos mostrando que Jesus sabe dessa malícia.
Então, sabemos que a forma como Jesus vai reagir, então a resposta que deu, considera exatamente a motivação maliciosa que aqueles líderes tinham. Lembre-se, irmãos, com certeza os rumores aqui de que Jesus tinha alimentado uma multidão, a gente viu isso nas pregações passadas, uma multidão, a semelhança da provisão que aconteceu lá no deserto, nos tempos de Moisés, chegaram até eles. Eles precisavam certificar de que o povo não caísse nessa crença, que eles não fossem atrás desse tipo de Cristo que estava fazendo esse tipo de sinal. Eles buscavam então um motivo para acusá-lo de blasfêmia religiosa, que Jesus era um charlatão entre o povo, e posteriormente queriam acusar e fazer de Jesus um traidor do império. A estratégia deles, a malícia por trás, carrega esse plano de fundo. Então, eis aqui as minhas razões pelas quais eu acredito, pelas quais eles queriam desacreditar Jesus, e os motivos deles pedirem esse sinal para Cristo. Primeiro, eles queriam testar Jesus diante do povo, não na crença de que Jesus faria diante deles algo de proporções que nem os grandes profetas do Antigo Testamento, mas eles queriam testar Jesus na certeza que Jesus não os faria. Ok? Essa é a primeira razão porque eles estão pedindo. Os líderes aqui esperavam que ele fosse incapaz, é óbvio, de realizar um prodígio cósmico da forma como eles estavam pedindo. Como fazer, como disse, o sol parar ou descer fogo do céu, o que desmascararia perante as multidões como um falso pretendente aos direitos messiânicos. Ele sendo incapaz de fazer isso, estaria na cara que aquilo que ele estava afirmando ser não era a figura de um Deus vindo habitar entre o povo. O sinal dos céus que eles estão desafiando a Jesus deveria ser então um prodígio cósmico, sensorial, que apelasse para os sentidos, como eu disse, fazer cair maná do céu, parar o sol e a lua, o que certamente Jesus não conseguiria na expectativa deles, na certeza deles. Então, onde eu quero chegar? O pedido deles não é uma prova de fé pequena que da parte deles estava prestes a ser convertida, com esse que Jesus daria um empurrão fazendo esse sinal. Ao contrário, o pedido de sinal para que Jesus manifeste algo a mais é a contestação da incredulidade. O seu pedido revela a incredulidade. Esse é o primeiro ponto. A segunda razão seria a desqualificação dos milagres anteriores. Ou seja, ao exigir aqui um sinal vindo do céu, os fariseus e saduceus tentavam convencer o povo de que todas as curas e exorcismos que eles já realizaram, que Jesus já realizou, eram apenas sinais terrenos ou pior, fruto de uma espécie de magia negra. Lembra-se, capítulo 12, Jesus cura um cego e mudo, e eles atribuem a cura ou o poder ao qual Jesus operava a quem? Satanás. Se eles falam para Cristo, para que Cristo caia na deles de realizar um sinal que era do céu, e na obviedade Jesus não realiza, eles podem usar exatamente isso contra falar, bom, então, aquilo que a gente está espalhando a respeito da fonte a qual ele se utiliza para curar, o que ele cura é exatamente o que a gente afirmou. Ele não vem de Deus. E uma terceira razão é a seguinte: ao pedir o sinal do céu, os líderes querem expor Jesus em sua fraqueza. Irmãos, para os líderes, o verdadeiro Messias deveria demonstrar um poder absoluto e imediato. O sinal do céu realizado servia para forçá-lo a sair da postura de servo. Tão controversa para a imagem que eles tinham de um Messias profetizado, e a recusa que Jesus fizesse esse pedido seria interpretada pelo povo como a incapacidade dele tomar essa cadeira de Messias poderoso. Pensa comigo, Jesus com uma postura pacificadora, compassiva, ele estava frustrando já há algum tempo muito da imagem que tinha sido formada pelo povo a respeito de um Messias dominante ali, presente, numa primeira vinda. Jesus negando, ficando na sua posição de servo, para eles, só ajudaria eles a falar, esse não é o Messias que a gente espera. Então, em outras palavras, essas razões, o pedido de sinal não demonstra só quase 100% crença em Jesus, mas o pedido de sinal demonstra a incredulidade deles de ver Jesus quem ele realmente era.
que a gente tem nesse texto já para entender? Muitas vezes, irmãos, a necessidade de sinal, de ver algo tão extraordinário da parte de Deus, nasce de sentidos embotados ou endurecidos, para não ser tão arcaico. Devido a estar o nosso coração muitas vezes endurecido, a gente precisa cuidar se o pedido de um sinal da parte divina pode ser muito mais uma prova que a gente está colocando Deus contra a parede, mesmo diante de tudo que Ele está fazendo e já não estamos mais enxergando, do que um pedido de apenas uma comprovação de quem é. Eu não estou colocando em xeque os pedidos de sinais ou de provas para que Deus fale e se manifeste. Eu estou colocando é que se no nosso coração a mesma raiz que leva a fazer uma comprovação disso, ela não aparece. Por quê? Porque muitas vezes o nosso sentido pode estar embotado, onde a gente não enxerga mais o que Ele faz de forma aparente, que aí é necessário que alguma coisa totalmente estrondosa e fora do ordinário aconteça. Muitas vezes, nosso pedido de prova, talvez da parte de Deus, pode revelar muito mais da falência dos nossos sentidos espirituais do que a gente imagina. A gente precisa distinguir de pedidos sinceros, de intervenção sobrenatural de Deus, de confissões de insensibilidade, onde não reconhecemos mais diversas operações que Ele tem feito. Que é o caso aqui dos líderes religiosos, ok? E isso, de onde eu tiro isso? É demonstrado na explicação dos versos seguintes. Jesus vai responder a eles que eles não conseguiam discernir a visitação de Deus no tempo presente deles. Jesus vai revelar que eles não conseguiam perceber o tempo presente no plano da redenção. Olha o verso 2. Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. De manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos. Exatamente como tantas pessoas que observam o céu, esses fariseus e saduceus, eles sabiam entender as variações climáticas do tempo deles. Eles sabiam que no seu país, se um crepúsculo avermelhado no horizonte no fim da tarde era sinal no dia seguinte de um dia bom, eles também saberiam olhar para o tempo, ver o tempo fechado e falar, ó, vem chuva. Não diferente do que muitos de nós. Mas Jesus diz que eles, embora consigam entender isso, eles falharam em interpretar algo muito maior e muito mais importante do que o clima. E aí, sinais dos tempos aqui não está apontando para algo futuro, ok? Como se referindo a eles não interpretar as profecias do final do tempo, mas as profecias passadas, que estavam agora no tempo deles se cumprindo. Eles não estavam sabendo fazer uma leitura profética do que estava acontecendo ali. Irmãos, é uma tolice a gente esperar discernimento profético quando o nosso coração está endurecido. Eles liam as Escrituras, se relacionavam com um Deus e eles não enxergavam Cristo nelas. Inclusive em João, Jesus fala isso. Vocês acreditam que eu estou nas Escrituras, mas vocês estão buscando glória de homens, estão longe de mim. E isso é exatamente a advertência que serve para nós hoje. Temos se aproximado, muitas vezes, de forma religiosa, de qualquer tipo de meio de graça, como leitura, oração e ceia, e nos tornávamos insensíveis para todos os efeitos que esses mesmos tipos de meio de graça deveriam gerar em nós. Eu comentava isso na casa, na reunião caseira. Né? Como é que a gente pode, muitas vezes, ter devoção, leitura e do nada a gente fala, nossa, estou fazendo isso de forma mecânica. Como que pode demorar tanto para a gente entender que mecanismos e a relação nossa com Deus foi se tornado de fachada ou fake ou algo mecânico que a gente nem conseguiu entender, que lá atrás, lá para trás ficou a fé, lá para trás ficou o fervor. Isso só tem uma resposta: o coração se torna insensível, não tem outra. E isso precisa ser combatido no primeiro sinal de fumaça, que um tipo de incredulidade dele se instala. Pois para os fariseus e saduceus, a questão é, se fosse então necessário um sinal definitivo para as pessoas profundamente religiosas, nenhum outro sinal da parte de Cristo seria dado, a qual aquele estava já profetizado: a morte e a ressurreição dele. E existe aqui, irmãos, um contexto narrativo que é muito importante sobre discernir, enxergar aquilo além do que os olhos podem ver,
que está nessa trama toda. E que está levando nós, os leitores, para uma necessidade de buscar a revelação do Espírito Santo. Sabe qual é o primeiro ponto desse contexto? Se você for para Marcos, lá no capítulo 8, que é a narrativa desse mesmo episódio, Jesus, ao chamar a atenção deles sobre a incredulidade, que não permitia que eles compreendessem e se lembrassem da multiplicação que acabara de ocorrer a respeito da pães e peixes, Jesus questiona os discípulos se eles têm olhos, mas não conseguem enxergar. Marcos 8, verso 18. Se eles não estão conseguindo ver. Uma linguagem típica utilizada em todo o Antigo Testamento para se referir exatamente ao coração endurecido por incredulidade. Desde o momento do bezerro até o final, o endurecimento de sentido sempre foi o diagnóstico dado pelo escritor da Bíblia para falar: vocês se tornaram exatamente com o ídolo que vocês seguem. Nasceu do bezerro, se tornaram obstinados, porque era o termo usado para mostrar exatamente a força do boi, e depois é utilizado exatamente como uma resposta, vamos dizer assim, uma dinâmica antropológica da adoração. Eles se desviavam, eles seguiam outros ídolos, eles se tornavam como que nem eles. E isso significava o quê? Se tornar como os ídolos. Tem olhos, mas não vê. Boca, mas não fala. Quando Jesus fala para eles dentro do barco: vocês têm olhos, mas não estão conseguindo ver, ele está falando para nós dentro do contexto de algo que ele já está alertando aos discípulos. Logo depois, ainda lá em Marcos, no capítulo 8, Marcos vai registrar um evento em que Jesus cura um cego em Betsaida. Mateus não registra isso, mas lá, entre o barco e o que acontece ali, a revelação que Jesus dá para Pedro, que o Espírito Santo dá para Pedro a respeito de quem ele é, dentro disso Marcos tem ainda uma história onde Jesus cura um cego, que quase que por coincidência a gente vê uma única vez em que Jesus parece ter que repetir a cura, porque aparentemente não tinha ficado boa o seu serviço da primeira vez. Nenhum outro milagre precisou nas Escrituras ser gradual. E devemos saber que essa necessidade do segundo toque não se refere à falta de poder de quem opera a cura, porque quem está operando a cura é Cristo. Pode parecer óbvio, mas nas poucas vezes que a gente parou para refletir, muitas vezes, por que Jesus teve que repetir o processo, bota na terra de novo, pega o barro, joga no olho, porque a pessoa estava vendo somente como árvores que se mexem, não ficou legal, então ele vai e faz. Por que Jesus tem que refazer o processo? Ele é o mesmo Cristo que, ao ver a viúva de Naim chorando, sem fazer nenhum pedido, sem nenhum tipo de fé, ele chega e tira aquele menino dos mortos e devolve ele. É o mesmo Cristo. Faltou fé em Cristo. O texto me leva a crer aqui que tem uma razão nessa narrativa que serve para fins pedagógicos espirituais. Por isso que acontece exatamente isso entre o que acontece no barco e a revelação que Pedro terá de quem é Cristo. Pregação próxima, domingo que vem. Existe aqui uma forma de Cristo estar ensinando para nós algo, e ao meu ver significa que existe, essa é a lição, uma forma inata, uma grande dificuldade do homem ver, que o homem crer e ver. E o segundo ponto nesse contexto narrativo, não existe coincidência então, irmãos, aqui no que está sendo narrado, tá? Ambos os textos nos evangelhos estão precedendo a revelação que é dada pelo Espírito Santo de quem é Cristo, revelado ao Espírito Santo a Pedro, como eu disse na próxima pregação. Ou seja, olhando para todo esse contexto, os discípulos no barco manifestando sinal de incredulidade, uma cura de uma pessoa cega, um homem cego, onde Cristo precisa repetir o processo, e agora pessoas tendo que ter o conhecimento de quem é Cristo somente por revelação do Espírito. Exatamente isso. Existe no ser humano uma forma inata, uma dificuldade nas entranhas de ele crer, mesmo andando próximo,
mesmo andando do lado dele, crer e ver, enxergar quem Cristo é. Uma dureza precedente de uma religiosidade externa que, se não for dado uma intervenção do Espírito Santo, ninguém vai poder, de fato, compreender, enxergar, crer quem é Cristo. E para esse tipo de dureza, não importa o sinal que ele apresente, que é o contexto que está mostrando aqui, não importa quanto poder atuante de Cristo nos outros na história, você estude, leia, observe, não vai existir poder de converter corações de pedra se não for exatamente o que a trama, a narrativa que está nos levando. Uma necessidade de uma revelação certeira, final do Espírito Santo num coração endurecido que não consegue ver. Por isso que Jesus continua. Verso 4: uma geração perversa, adúltera, pede o sinal miraculoso, mas nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus se retira deles. Jesus já tinha dado essa mesma resposta aqui, lá em Mateus 12:39, quando numa outra ocasião ele tinha sido pressionado, lá na ocasião pelos fariseus e mestres da lei. Aqui é uma segunda ocasião, ok? Não é a mesma, não é repeteco. Menciona que agora os saduceus estão juntos, então é só uma reincidência de uma mesma descrição, que o texto está nos mostrando que esses opositores de Cristo eram incisivos de suas afrontas. Então Jesus repete para eles a mesma acusação que fez em Mateus 12, dizendo para eles, primeiro, que a geração deles era má. E como eu falei lá, quando eu expus Mateus 12, o termo ali intensifica, qualifica a ação deles, deixando intencional, ou seja, eles são uma geração má, não por ser mal orientada, não por ser mal influenciada, mas a ideia deles ser má porque eles querem. Existe uma intencionalidade que deixa eles todos culpados e responsáveis pelos fatos do que está acontecendo, ok? Eles se tornam totalmente culpados e responsáveis pela forma como eles estão resistindo. Não é algo que está sendo imposto neles. Incredulidade não é culpa do diabo. Incredulidade no coração humano é culpa do homem. É o que o texto está dizendo. E é por isso que Cristo olha para eles e fala: vocês são uma geração má. Porque esse tipo de incredulidade que é levado o coração a se endurecer porque vocês querem outro. Entendeu? Vocês querem outro. Vocês não querem a mim. Não é uma questão que está sendo imposta a vocês e que vocês não estão tendo força de escolha. E o segundo termo que Jesus acrescenta aqui é adúltera. Como eu disse, um termo usado no Antigo Testamento para descrever a prostituição espiritual e a apostasia de Israel. E aí o movimento aqui, como encerra o verso 4, é muito importante para a narrativa. Preste atenção, pois diz que Jesus fala isso e se manda, retira. Ele entra no barco com os discípulos e sai daquela região. E se a gente vai lá no Evangelho de Marcos, a gente tem ainda uma informação, uma entonação da paciência, que até a paciência do nosso mestre tem limite. Porque Marcos 8:12 diz que Jesus suspira profundamente antes de dar essa resposta. Por que vocês estão pedindo o sinal do céu? E a ideia é exatamente isso. É ele respirar profundamente diante dos seus opositores e falar: vocês estão pedindo o sinal, não, vocês não vão receber nada da minha parte. Marcos 8:12. E aí sim a gente tem um movimento na cena que começa um outro ponto. Parece que estamos mudando de história, que estamos mudando, mas não. Ponto 2. O ferimento da religiosidade, versos 5 a 11. Diz assim: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Irmãos, o esquecimento deles aqui de levar pão, a discussão sobre falta de pão, o equívoco aqui inicial que os discípulos fazem ao interpretar a advertência de Jesus, não deve fazer você julgar eles como uma zanta, ok? Porque muitas vezes a gente pensa assim: poxa, os caras eram umas zantas, olha a resposta que eles estão dando. Mateus, quando está escrevendo aqui, os detalhes narrados e até a confusão, serve para nos ajudar na definição, até o final, do que é esse fermento. Em Marcos, o relato diz que eles tinham levado um único pão com eles. Marcos 8:14. O que serve a nossa compreensão aqui, que Jesus vai lembrá-los do seu poder de multiplicar um pouco que ele carregava para suprir uma multidão. Então faz todo sentido ele lembrar
e destacar que tinha um pão naquele barco. Verso 6, disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Aí eles começam a discutir entre si: por que não trouxemos pão? Verso 8, percebendo Jesus a discussão, lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Não se lembram dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, para que a gente possa entender aqui a advertência de Cristo sobre eles terem cuidado a respeito do fermento dos fariseus, a gente precisa entender que este equívoco dos discípulos no barco não está sendo citado apenas para estigmatizá-los como antas. Isso aqui é devido a uma razão simples. A primeira interpretação deles a respeito da advertência de Cristo está nos dando um maior entendimento do que significou para eles quando ouviu a advertência de Cristo. O conversarem entre si e responderem da forma que fizeram diz muito a respeito de como eles estavam crendo em Cristo naquele momento. A resposta deles está nos dando o termômetro da fé deles. Por isso que ela foi destacada, registrada e criticada por Cristo. Sobre o verdadeiro sentido do fermento, o verso 12 já nos ajuda, já diz. Não precisamos ser misteriosos aqui. O texto já está dizendo lá no verso 12: então entenderam que não estava falando, que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Então, quando a gente olha para o final da cena, a gente já sabe que Jesus disse que eles deveriam ter cuidado com um certo tipo de ensino que aquele grupo oponente praticava, e que esse ensino, essa doutrina deveria ser evitada por eles. Mas isso no fim. Alguns acreditam até que Jesus não disse mais nada a respeito do que seria esse ensino e deixa um ponto de mistério. Não há um consenso sobre o que é o fermento dos fariseus. Eu particularmente acredito que o contexto da discussão nos vai ajudar a compreender que ensino Jesus está falando aqui, por isso que ele não foi explícito no texto, mas que está implícito do que se trata o significado desse termo, fermento dos fariseus. Mas antes do evangelista Mateus nos dar sentido, seguindo o texto, temos o que os discípulos aqui ficaram se debatendo quanto ao sentido das palavras de Cristo. Até que no verso 7, a primeira conclusão deles, depois de eles conversarem entre si, foi: Jesus nos disse isso, porque a gente não trouxe pão. Então, de primeiro momento, o texto está dizendo que eles interpretaram o fermento em termos literais e concluíram que Jesus estava advertindo eles contra um tipo de aceitação de algum pão por parte dos fariseus e saduceus. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês estão precisando agora de ajuda, estão precisando de comida, cuidado, hein? Cuidado com o pão que eles vão dar para nós. Do tipo assim, podem botar veneno. Acabamos de discutir com eles, eles não gostam da gente. Estou parafraseando, né, gente? Mas para deixar o sentido um pouco mais claro, com literalidade, o que eles pensaram que Jesus estava advertindo. O fermento era o ingrediente que se usava como hoje se usa, para fazer a massa crescer. Então a relação de fermento e pão, que eles fazem exatamente com o que Jesus passou com os fariseus. Eles estavam tentando, então, na cabeça deles, os fariseus estavam tentando armar algo para Jesus. Agora a gente tem necessidade de pôr no barco, vamos ter que ter cuidado, porque eles vão armar para nós também. Então, de uma forma, eles concluíram que deviam ter cuidado com a ajuda que os fariseus pudessem oferecer diante de uma situação dessas, pois eram conhecidas as intenções deles que não eram as melhores. Então esse é o primeiro raciocínio dos discípulos. A gente deve pensar assim: poxa, que burros! Mas o que a Escritura nos fala sobre o fermento, irmãos? Nos escritos bíblicos, o fermento sempre carrega, das 13 vezes que aparece no Novo Testamento, 12 vezes é um sentido negativo, está relacionado muito à hipocrisia ou à religiosidade dos fariseus. Até mesmo em Lucas 12:1, na outra versão dessa passagem, Jesus vai dizer: o fermento dos fariseus é a hipocrisia.
Aqui em Mateus ele está dizendo que é um ensino. Em Lucas está registrando que o fermento é a hipocrisia. Então, na metáfora da hipocrisia utilizada para os fariseus era mais óbvia. Hipocrisia estava relacionada do fato de alguém ter, eu já preguei isso, uma aparência externa, mas não carregar piedade verdadeira interna. Assim como o fermento, ele consegue produzir massa, mas sem expandir a real substância. Então, o fermento dos fariseus era algo que carregaria o sentido de uma descrença em relação à revelação divina que afirmava Jesus como Messias, ou seja, Jesus não era quem ele era. Uma disposição de só acreditar se forem produzidos sinais que instigassem a fé deles e não no fato de um Jesus falando com eles, estando do lado deles. E também uma vida de aparência religiosa que conseguiria construir ali uma espiritualidade vazia. Então todos esses sentidos aqui, agora com uma forma de fermento, que Jesus chama de ensino, é o que significa, o que a gente deve entender quando a gente olha o termo fermento dos fariseus, que significa que na existência de uma pequena porção desses, ou de cada um desses significados, isso é suficiente para fazer fermentar toda a massa, ou em outras palavras, se misturar em toda uma expressão da vida religiosa e causar danos irreversíveis. A ideia de Jesus relacionar o que os fariseus estavam fazendo com o fermento é porque ele queria exatamente dizer que pequeno indício disso pode no seu crescimento causar um estrago terrível. Disposição, descrença em Cristo, disposição de acreditar somente se for dado algum sinal, vida de aparência, todos esses são ingredientes, assim como o fermento, que na vida cristã, se forem dado espaço, pode gerar danos irreversíveis. Para os fariseus funcionou assim. O fermento em questão aqui foi algo pequeno, introduzido na vida deles, até transformar a espiritualidade deles na busca por um falso tipo de justiça. Eu tenho usado aqui, talvez eu tenho mais pregado sobre os fariseus aqui, e a gente precisa, e falado obviamente de forma negativa, porque é assim que aparece nos embates de Cristo, mas a gente precisa não ser injusto quando a gente fala do termo disso. Porque, irmão, se você estudar quem eram os fariseus, como eles aparecem lá no século II antes de Cristo, no período intertestamentário, você vai ver que eles nascem, eles aparecem como pessoas devotas, meticulosas, considerados líderes espirituais legítimos do povo, com um interesse nobre de influenciar a sociedade para que eles, no momento que eles foram criados, segundo século antes de Cristo, eles não fossem tomados pelo helenismo cristão, pelo helenismo dos gregos que estavam ali conquistando eles, que eles não fossem tomados pelo paganismo. Como eles nascem, se vocês estudar, eles nascem como zelosos da lei, como aqueles que queriam analisar elas e se guardar. Por isso que eles eram tidos como fariseus separados e falavam muito em relação a não se contaminar. Eles surgiram originalmente não como vilões hipócritas que depois de 2 séculos eles estão sendo vistos. Não foi assim o começo deles. Mas sim um grupo de leigos, escribas, que se separaram do povo comum para se dedicar exclusivamente à justiça, à obediência escrita da lei, a resistir a um paganismo, a ter um controle a respeito de quem sentaria na mesa dos santos, quem realmente era. Fazendo as conexões, pessoas que eram zelosas. Paulo fala que foi um deles, zeloso. Flávio José vai testar o zelo e a vida virtuosa deles e a intenção deles de influenciar o povo de uma forma positiva. Não vai falar deles de forma negativa nos registros históricos. Porque eles estavam olhando o quê? Muitas vezes o começo, eram contemporâneos. Então é um fato misterioso de como que eles caem numa forma estigmatizada nos tempos de Jesus, como a gente está usando, menos de 2 séculos. O que eu infiro nisso, irmãos, é que eles permitiram colocar junto com todo esse zelo, junto com toda essa busca, com toda a sua dedicação, esse fermento. Começou com uma mistura pequena, mas suficiente para levar eles ao engano, fazer eles se vestirem uma máscara de santidade com o tempo, que se tornou substituto para uma vida piedosa
original do propósito deles quando eles nascem. E tudo isso cultivado, crescido e transformado eles nessas pessoas em quase 200 anos. E mesmo que a gente pode pensar que Jesus teria vacinado ali os seus discípulos com sua presença, com sua vocação, com o chamado para estar perto deles, estando com eles aqueles 3 anos e meio, que teria protegido eles contra esse tipo de influência religiosa, a advertência que Cristo dá para eles aqui deve, no mínimo, nos dar a informação que existe um risco que é real e iminente, ao qual Jesus fala a respeito dos discípulos no barco. Os discípulos deveriam se atentar, porque o que Jesus está falando para eles não é forçar a barra, ok? Quando Cristo acaba de ter esse embate com os fariseus, Cristo está possesso, indignado com a tal religiosidade deles, e ele entra no barco com o time dele. E aí a gente vai para a advertência, terceiro ponto, a advertência de Jesus aos seus discípulos. E aí a gente não deve deixar aqui agora de encaixar a força narrativa das últimas pregações que a gente viu, porque não foram apenas uma grande multiplicação de pães e peixes, não é? Foram 2 pelas quais esse mesmo pessoal do barco passou. Não foram dezenas de anos atrás, talvez tenham sido meses, semanas. O único milagre de Jesus relatado em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o único que é repetido é a multiplicação dos pães e peixes, que alimentou a multidão de milhares de pessoas. Todos os outros milagres aparecem em apenas 1, 2 ou 3 evangelhos, mas esse aqui é o único comum em todos os relatos. E não só relatado em todos os evangelhos, mas é também, junto com a pesca maravilhosa, os únicos tipos de sinais que ocorrem uma segunda vez durante o ministério de Cristo. E isso deve ser considerado e tem um peso aqui. E qual o peso da narrativa? Que em pouco tempo eles tiveram a participação em não apenas um evento de mesma natureza, mesma característica, saciar a fome, mostrar quem era Cristo, mas 2 em 2 momentos. E aí o que a gente vê no verso 7, eles discutem dizendo, é porque a gente não trouxe pão. Eles não têm condição, eles não têm consciência aqui da sua condição atual, eles não sabem o que está acontecendo com eles, eles não sabem por que eles estão organizando as ideias, dando essa resposta, eles não sabem o perigo disso. Em nenhum momento aqui é trazido à tona o que acabou de ser descrito por Mateus. Pensa, eles acabaram de ver exatamente Cristo não deixando faltar nada. Cristo lembra eles, mas eles acabaram de passar por isso. E a primeira momento que eles se reúnem dentro do barco, começam a discutir o que pode ter acontecido. Eu acho que Jesus disse isso porque faltou pão. Eles estão discutindo sobre falta de pão sem perceber que eles já estão sendo infectados por um câncer mortal que precisa ser tratado rapidamente neles. É assim que Cristo olha o tipo de incredulidade que está sendo ali no barco. E a declaração de Cristo nos diz mais o que estava acontecendo. O espaço para a incredulidade novamente estava sendo dado. E aí ele vai dizer, verso 8, percebendo a discussão, eles falando entre si, fico imaginando Jesus ouvindo, né? O barco não era grande, ele estava ouvindo ali, eles discutindo, e ele só esperando a resposta. Jesus perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não ter pão? Vocês não compreendem, vocês não se lembram dos 5 pães para 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Segunda vez, nem se lembram dos 7 para os 4 e o cesto que vocês recolheram. E aí Jesus utiliza aqui uma expressão que ele vai usar ao total 4 vezes nesse evangelho para se direcionar aos discípulos, homens de pequena fé. Primeira vez ele usa lá em Mateus capítulo 6, verso 30, quando ele vai falar a respeito da provisão de Deus para cuidar de todos os detalhes de seus filhos. Quando ele vai falar da provisão de Deus dos campos, por lírios, ele vai falar homens de pequena fé. Depois, em Mateus 8, ele também vai chamar homens de pequena fé quando o barco está lá, vento, tempestade, ele está lá dormindo, o pessoal fica agitado, ele fala, então homens de pequena fé, porque o pessoal está com medo. E depois, como a gente viu em Mateus 14, quando Pedro caminha com ele, numa areia, afunda, Jesus pega ele,
Fala, homem de pequena fé. Veja, todas as vezes que ele usou essa expressão, era por algum tipo de medo que se manifestava de uma forma controversa ao que eles tinham experimentado anteriormente. Um tipo de medo que se manifestava de uma forma tão controversa àquilo que eles tinham experimentado anteriormente. Não séculos e dezenas de anos atrás, mas logo. O que vemos no texto é que a fraqueza de fé deles está associada a rapidamente esquecerem reais experiências que o seu mestre os atendeu. Eles não tinham só se alimentado com poucos pães. Eles viram uma multidão ser satisfeita. Eles não tiveram uma expressão, uma experiência individual de parte deles. Eles viram algo que aconteceu com centenas de milhares de pessoas. Ainda mais, eles foram aqueles que carregaram os cestos cheios. Por 2 vezes experimentaram isso. A repreensão de Cristo aqui diante da posição deste incidente, nessa narrativa, está nos chamando, irmãos, a atenção para algo. E daí vocês perguntam, como é que é capaz que os discípulos esqueceram rapidamente isso, né? Eles tiveram uma experiência profunda que eu e você não tivemos. Ela foi reincidente, ela foi completa, ela foi imersiva. Eles estavam ali, eles viram, eles participaram, eles partiam. Como? Como que eles podem esquecer rapidamente disso? E se você acha que isso é impossível de acontecer, que a incredulidade assim é inexplicável, é porque você não acredita que a fé, além de ter poder para mover montanhas, o oposto dela, a incredulidade, também tem tamanho poder para destruir vidas. A falta de fé também tem grande força a exercer no povo de Deus. Eu preguei isso nas semanas passadas. A incredulidade é uma força extremamente poderosa e que ela se manifesta na história do homem e no povo de Israel de forma devastadora. A gente viu na história esse alerta diretamente para o povo de Deus. A advertência aqui de Jesus é como um eco, irmãos. Um eco dado em forma de conselho íntimo ao que as Escrituras alertam de forma recorrente no povo. É como se Jesus estivesse com eles, estivesse reunido para eles falar assim: eu vou chacoalhar vocês. Isso tem acontecido desde que o mundo é mundo. O primeiro casal estava no Éden, ouviu o que Deus tinha feito, e por incredulidade eles colocaram toda uma raça sobre a mesma condição de sua natureza. Noé prega para uma geração inteira por causa de não acreditarem. Todos vão perder as suas vidas sob as águas de dilúvio. Incredulidade. A gente viu isso na introdução do sermão. Foi a incredulidade de uma nação que levou ela a morrer no deserto, inclusive o seu líder. Como acaba o Deuteronômio? Moisés não entra. E qual o ponto agrava? A incredulidade ela é tão poderosa, eu disse isso, que ela constrói, infelizmente, a sua força em cima da familiaridade. Não existia pessoas mais familiarizadas do que os fariseus com toda essa história. Não existia pessoas que conheciam muito bem todos os percalços, as interpretações, as quedas que o povo de Israel teve, senão os líderes primeiro. Não importa o quanto você tenha estado perto, tenha crescido, conhecido Jesus, visto o quanto de fato ele era humano para eles que estiveram, quanto cesto de pão e peixe você tenha carregado, se não for por uma obra do Espírito, o significado, a relevância de Jesus na sua vida não vai ser diferente do que foi para o povoado de Nazaré, não vai ser diferente para os zelosos que estudaram a lei, não vai ser diferente nem para o que está acontecendo com os discípulos aqui no barco. E é por isso que o autor de Hebreus diz que casos assim na história foram escritos e devem nos servir de lembrete. Um lembrete que deve ser vivido na comunhão diária. Lembra lá Hebreus 3 que eu citei? Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Se você ler Hebreus, você vai ver que todo o contexto que ele está falando é da história de Israel no deserto. Cuidado, irmãos, para que vocês não tenham um coração perverso e incrédulo e que afaste vocês do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje,
de modo que nenhum de vocês esteja endurecido pelo engano do pecado. O mesmo endurecimento cujo autor de Hebreus alerta, a mesma raiz da incredulidade ao qual Cristo adverte naquele barco, está presente e vai estar, eu falava isso na casa, e vai estar ao redor das nossas casas, da nossa família, da nossa igreja, até que a gente seja transformado. Vai estar. E isso aparece, esse endurecimento aparece na versão de Marcos. A versão de Marcos 8,17 é uma versão estendida do que Jesus fala aqui em Mateus. Jesus percebe a discussão e vai dizer: vocês estão discutindo sobre não terem pão, ainda não compreendem nem percebem, seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, não se lembram quando eu parti, para 5.000, quando vocês sobraram e por aí vai. Então, na versão de Marcos, Cristo faz perguntas que envolvem eles refletir, em parte, na solução que o próprio texto nos dá para como a gente combate a incredulidade. Qual a solução? Que aparece até agora que eu só afundei o barco. Mas dentro do texto, se a gente olhar para ele, a gente consegue ver a solução que está sendo dada para esse tipo de incredulidade. Primeiro, Cristo nos faz participante da forma como Ele atende às necessidades dos outros. E isso, em seu devido tempo, deve nos servir de alimento para a nossa fé, quando chegar a nossa vez. Todos aqui já passaram por algo parecido. Você tinha algo com que repartir com o irmão, você já, naquele mês, uma grana que sobrou na sua conta, um pouquinho a mais, ou seja, um item, objeto, alguma coisa que estava sob sua posse a mais sobressalente, que você não precisava, Deus tinha te abençoado, providencialmente você pôde dividir, você foi mordomo por um tempo de algo que para o outro caiu bem, enquanto você só sobrava. Todos nós já passamos por uma experiência dessa, aonde alguma bênção em que você foi instrumento para que pela boca de outro, pela gratidão do outro, pela alegria do outro, essa pessoa louvasse e fosse satisfeita a Deus. E você usado no meio dessa história para que gerasse esse louvor, essa gratidão. E aí você deve ter sentido isso. Você se sentiu alimentado na alegria e na satisfação do outro. Alguém já sentiu isso? É como se você se enxergasse pelos olhos do outro ao experimentar a forma de como Deus estava cuidando pontualmente da necessidade dele. E você olha e se sente parte disso tudo. Foi isso o que ocorreu aos discípulos. Todos esses momentos eram momentos em que eles estavam envolvidos. Eles foram instrumentos. E a lógica esperada é que assim como nós somos instrumentos para abençoar outros, não talvez alimentando 4.000 e segurando o cesto, mas alimentar outros, Deus também pode usar amanhã esses outros para nos alimentar. Essa era a lógica. É isso que Jesus está lembrando eles aqui. Deus pode fazer Cristo atuante em nossa vida pelo intermédio de qualquer um dos seus discípulos, espalhado ao redor do globo, em qualquer momento da história. Ele pode usar os seus discípulos para nos atender. E é isso que ele está lembrando os discípulos, recorrendo a eles. Vocês foram instrumentos para alimentar uma multidão cansada e com fome. Vocês vão discutir e vão ficar agora reclamando que não tem pão? A segunda solução que eu vejo aqui é que Jesus aparece como aquele que invoca as lembranças de bênçãos que Ele mesmo nos deu. Irmãos, ao Jesus perguntar sobre quantos cestos eles recolheram, Jesus sabia da propensão que temos em nossa natureza de esquecer das dádivas que Ele nos dá. Por isso que Ele constantemente, irmãos, faz lembranças e fazia isso a eles. Todas as vezes que Ele chamava homem de pequena fé, Ele logo depois os lembrava pela situação, para eles enxergar o que estava acontecendo. Jesus recorre à memória, pois uma memória afiada e instigada pelo Espírito Santo é uma das melhores armas que a gente vai ter contra a dureza do nosso coração até que Ele volte. E como diz o salmista, é o lembrar que leva a gratidão da alma, isso mantém a nossa fé aquecida. Lá, lembra-se, Salmo 103, verso 2: bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhum dos teus benefícios.
não deixe que ela esqueça de nenhum dos teus benefícios. Irmãos, não pensa que a sua memória ela é a prova de esquecimento. Não pensa que você, talvez, naquele bar, tivesse dado uma resposta diferente, a olhar para toda a situação e falar assim, ele deve estar falando isso porque faltou pão para nós. Até para a maior dádiva de Deus ao homem, ou seja, seu próprio Filho na cruz, é passível de por nós ser esquecida. E é por isso que a gente, toda sexta, tem que fazer memória e relembrar isso. A gente chega na mesa e fala assim, não pensei em nada, não trouxe nada. E a gente está ali, partindo do corpo de Cristo, olhando para o sangue dele derramado, e a gente precisa ser lembrado de uma coisa que para nós a gente tornou simples. Que Deus deu, junto com ele, todas as coisas que a gente precisa. Então a gente precisa ser lembrado disso, porque sim, a tua natureza é de esquecer exatamente as maiores bênçãos que Deus faz para um ser humano caído pecador. Essa é você e a sua memória. E você precisa entender a gravidade. Se coloque no barco essa noite com Cristo e deixe Ele falar para você exatamente. Olha, deixa Ele te mostrar o quadro a qual você está inserido. Deixa Ele te mostrar os momentos que você foi instrumento de Deus para a vida de outros, para que você se lembre, para que sua memória seja editada. Porque assim como fazer memória da ceia não é algo isento de poder espiritual, fazer memória das bênçãos que Deus nos concede também tem seu efeito espiritual para nos alimentar a fé. Porque senão, logo mais você estará passando por diversos tipos de concessões e dádivas da graça de Deus. Seja um filho ser curado instantaneamente e para você nada vai ter sido gerado. Você não responde, você é insensível, você não consegue responder com beleza nos olhos a respeito de algo que ele fez ali. Por quê? Porque nós somos homens de pequena fé. Graças a Deus que Ele usa a boca de outros para nos lembrar exatamente das diversas formas graciosas que Ele nos abençoa. Que a gente precisa de uma revelação maior da oferta e entrega de Deus na cruz, que nos faça perceber o cuidado que Ele teve conosco. Porque se assim como Paulo foi convencido ao crer no Evangelho, dizendo lá em Romanos 8,32 que aquele que não poupou o seu próprio filho não dará com ele então todas as outras coisas, a gente precisa desse tipo de visão. É por isso que a gente ceia, por isso que a gente olha para a cruz, e ao olhar para isso, a maior dádiva dele, nós devemos pregar um para os outros que tudo o que nos foi concedido em Cristo, se Deus deu Ele, como que a gente pode achar que Ele não vai dar o pão? E até mesmo se Ele não der o pão, é porque uma boa experiência Ele quer nos colocar. Se Deus não nos desse e entregasse mais nada de bênçãos, mas apenas nos lembrássemos da entrega do Filho, já não seríamos facilmente endurecidos com o nosso coração. Eu tenho plena convicção disso. Mas mesmo tendo um poder no Evangelho dessa forma, Deus não é assim que Ele geralmente procede com seus filhos. Ele enche a nossa vida e cerca de formas graciosas de assistência, não de coisas supérfluas, ok? Porque nunca você vai enxergar na Escritura que é prometido para o homem ter além daquilo que ele precisa. Não é isso, mas tudo o que ele precisa além de Cristo, Deus coloca ao nosso redor. Então a gente precisa nessa noite clamar por fé, mas uma fé clara que vem com uma devida leitura do que Ele já tem feito por nós. Depois você pede outro tipo de sinal. Primeiro, seja grato por todo tipo de graça que Ele tem nos dado. Porque se a gente parar de enxergar isso, temo, chegamos ao mesmo final que é tipo de religiosos que Jesus confrontava. Vamos clamar por esse tipo de fé. Fica de pé. Vamos orar.